Reino de Francisco, última linha de defesa da fortaleza em Diavor. Os cavaleiros são forçados a lutar em uma batalha terrível. O inimigo está realizando um ataque agressivo e já conseguiu escalar a muralha da fortaleza. Só mais um pouco e eles vão superar isso. O comandante tenta encorajar seus soldados e ordena-lhes que derrotem esses terríveis orcs em nome do reino. Um dos orcs está gritando sobre algo de sua autoria, a julgar pela forma como todos os outros reagem ao seu discurso. Este é o líder deles. Após as palavras do líder, todos se ajoelham e por um momento parecem esquecer tudo o que está acontecendo ao seu redor. Depois disso, eles se levantam abruptamente. E com olhos ardentes eles correm para a batalha, gritando slogans em sua própria língua. O vice-comandante da fortaleza percebeu pelo estado deles que eles haviam mergulhado em um estado frenético. Todo o comando de defesa da fortaleza entendeu que seu destino já estava selado e era apenas uma questão de tempo até que seus portões sul caíssem. Eles entendem que o grande número de orcs já cria problemas consideráveis, mas quando o senhor entrar na batalha tudo ficará ainda pior, então problemas reais virão. O senhor é muito diferente de todos os seus antecessores, porque é um mestre da aura. Isso significa que ele possui habilidades especiais de aura. As muralhas do castelo já foram capturadas pelos orcs. Os defensores da fortaleza estão preocupados que este possa realmente ser o fim. Eles enviam todos os cavaleiros possíveis para defender as muralhas da fortaleza com apenas um comando: parar os orcs. Dizem que é preciso proteger a fortaleza a qualquer custo, mesmo que o preço seja a sua vida. No entanto, o inimigo continua brutalmente seu ataque, os orcs destruindo sanguinariamente os defensores da fortaleza. Além de sua força e poder, os orcs possuem outra vantagem: sua magia. Com ele, eles levantam os cadáveres dos cavaleiros e os obrigam a lutar contra os defensores da fortaleza. Depois de ver isso, o horror aparece nos olhos das pessoas. Eles não entendem como isso é possível. Como aconteceu que os cadáveres se levantaram e partiram para o ataque? Como os orcs conseguem criar cadáveres? Alguns dos orcs e do povo rebelde lutaram com o resto dos orcs. Era um necromante. Ninguém entendeu de onde ele veio daqui. Nem as pessoas nem os orcs entendem absolutamente nada. O Sr. Orc não pode ser derrotado com meros cadáveres. Mas isso era bastante esperado de um mestre da aura. E o necromante é forçado a recorrer a forças mais terríveis. Ele os chama com as palavras de que é a vez deles. O Sr. Orc lida facilmente com os soldados e os cadáveres rebeldes. Seus olhos enfurecidos falam por si. Ele está pronto para matar e ter prazer nisso. E então ele é repentinamente atacado pela mesma força convocada pelo necromante. Eles lutam pela vida ou pela morte. Cada um deles está confiante em suas habilidades e acredita que deve vencer. O rebelde revelou-se realmente muito forte e pode competir com o Lord Orc. O senhor recebe golpes muito fortes e tenta suportá-los. O necromante entra na batalha de forma independente e possui excelentes habilidades de esgrima. Ninguém poderia imaginar que ele acabaria neste campo de batalha. Ele também invocará um grupo de ajudantes fortes. Ele e as forças que convocou são facilmente capazes de lidar com orcs fortes e destemidos. Uma mulher borboleta em miniatura quebra enormes orcs como se fossem nozes. No campo de batalha, o sangue flui como um rio em diferentes direções. Os cavaleiros olham surpresos para tudo o que está acontecendo. Eles ficam surpresos que o necromante sozinho tenha conseguido mudar o curso da batalha. Tudo isso apesar de o estudo da magia negra ser proibido no Império. O Lord Orc ficou surpreso. Ele não conseguia nem pensar que cadáveres comuns poderiam detê-lo. No entanto, ele está confiante de que suas habilidades não são suficientes para detê-lo. Todo o campo de batalha parecia ter sido desenterrado. O necromante viu um corpo digno no campo de batalha e decidiu que certamente deveria se tornar um de seus companheiros. E ele começou suas ações, lançando seu ataque ousado e destemido. Ele começou a lutar contra o Lord Orc sozinho. Esta batalha foi muito importante para ambos os lados, muito dependia do seu resultado. Por isso, cada um dos lutadores procurou não tropeçar e pensou em cada ação sua. O senhor agarrou sua enorme espada, já manchada de sangue. Porém, o necromante também não pretendia desistir e continuou a ressuscitar os mortos do chão. Ele pensou que deveria se tornar ainda mais forte. E ele continuou a ressuscitar os mortos, tanto os que morreram recentemente como os enterrados há muito tempo, dos quais restaram apenas ossos, levantaram-se do chão. Ele deve fazer isso para sua própria sobrevivência. Pessoas queridas para ele começaram a aparecer diante de seus olhos. E ele continuou seu pensamento, decidindo que estava fazendo isso não apenas para si mesmo, mas também para o bem de seus entes queridos que ainda permaneciam neste mundo. O necromante usava uma armadura feita de ossos humanos.
Ele convocou o grande guerreiro para enfrentá-lo na última batalha, a fim de continuar a viver como Andreas Crowell. No campo de batalha tudo voou em direções diferentes. Todos observaram o que estava acontecendo com surpresa. Até a equipe do necromante ficou maravilhada com o que estava acontecendo e ansiava pelo fim da batalha. Ela assistiu à batalha na esperança de que seu companheiro vencesse. O senhor brandiu sua enorme espada e estava pronto para desferir um golpe poderoso. Ele ansiava pela morte do necromante e queria triunfar sobre seu cadáver. A Rodlen Academy é a academia de maior prestígio em todo o Império. Os indivíduos mais talentosos afluem para ela. Mas, ao mesmo tempo, é um ponto de encontro para indivíduos duvidosos. O homem virou-se para Andreas perguntando se ele não havia dito que aquilo estava ali. O jovem pediu desculpas a ele, coçando a nuca e percebendo que havia estragado alguma coisa. A professora ficou surpresa ao ver que o cara esqueceu a localização do corpo com o qual vinha trabalhando na última semana. Eles são pesquisadores de magia negra proibida, são necromantes. Se de repente forem revelados, serão mortos. É por isso que eles conduzem todas as suas pesquisas e experimentos no mais estrito sigilo. O homem pediu a Andreas que se afastasse, pois estava pronto para iniciar outro experimento. Ele pegou um crânio humano com a mão esquerda e invocou magia negra. Parecia que o jovem estava envolvido nessa magia por todos os lados. Já se poderia pensar que a experiência deles foi um sucesso. No entanto, eles sofreram outro fracasso. O Sr. Schmidt sugeriu que terminássemos por hoje, disse Andreas para colocar as coisas em ordem. E o jovem ficou terrivelmente desapontado por mais uma vez não ter aprendido nada de novo. Enquanto limpava a sala de experimentos, o jovem pensou que estavam fazendo um trabalho muito perigoso, mas não viu que valesse a pena. Mas não foi de todo ruim. Este era o único lugar onde ele podia ler livros sobre magia negra que tanto o interessavam. Voltando ao Sr. Schmidt, ele pediu desculpas por ter demorado tanto para limpar. Bem, ele perguntou ao cara se a limpeza banal leva tanto tempo, então como ele quer passar para experimentos independentes. Em resposta, o cara ficou calado e só pensou que o professor não estava lhe ensinando nada e ele tinha que encontrar todas as informações sozinho. O homem continuou pensando que confiou ao cara uma tarefa tão simples, e ele até se mostrou tão mal nisso. Ele passou a dizer que não pretende tolerar erros no futuro. Andreas respondeu que faria todo o possível para garantir que esses erros não voltassem a acontecer. Schmidt não tinha certeza se poderia contar com o cara, mas decidiu dar-lhe uma última chance e ordenou que ele fosse ao cemitério de Binalês e lhe trouxesse um novo corpo. Ele lembrou ao rapaz que foi ele quem aceitou o jovem na academia apesar de ser órfão. O homem continuou dizendo que o cara deve provar que é necessário mais vivo e se não conseguir provar isso, então ele mesmo sabe perfeitamente o que vai acontecer com ele. Andreas entendeu que caso contrário teria que se tornar outro corpo para seus experimentos. O professor disse-lhe para se esforçar e depois disse que ele poderia ir. Saindo do escritório, o cara ficou indignado porque a professora nem lhe deu dinheiro para a viagem. Ao ver o cara, os outros alunos começaram a sussurrar que ele ainda estava na academia. Andreas empurrou todos para longe, indignado por todos estarem olhando para ele. O que o irritava era não saber o que fazer com tudo isso. O jovem era órfão de uma família decaída. Ele era um típico canalha que favorece os fortes e abusa dos fracos. O pior de toda a academia, um vilão de terceira categoria. Um personagem que ninguém jamais gostaria de interpretar, mas mesmo que não queira isso, ainda terá que viver como Andreas. Ele é Wilhelm Krause e está dentro de um mundo de grande pecado. O jovem era membro das forças especiais e não conseguiu se adaptar à vida civil. A única coisa que o apoiou foi um grande pecado e por isso ele se esqueceu de tudo que estava ao seu redor e mergulhou no jogo. Um dia ele recebeu um telefonema de alguém que sabia muito sobre ele e os medos de seu personagem. Assim que se recuperou da conversa, ele imediatamente tentou ligar o computador, e viu o protetor de tela de entrada sob o personagem do jogo Wilhelm Krause Andreas Crowell. Antes que ele tivesse tempo de entender alguma coisa, o cara virou personagem do jogo. E tudo isso aconteceu 6 meses antes de todos os acontecimentos principais. Andreas é um personagem que foi assombrado pela morte ao longo de sua jornada. Porque todos os personagens passam pelos mesmos acontecimentos e quando descobrem a verdadeira identidade do Sr. Schmidt, o matam. Eles matam Andreas junto com ele. Portanto, se ele não encontrar uma maneira de escapar do professor antes do início da ação principal, todos os personagens principais estarão caçando. O futuro do cara não era muito impressionante. Andreas muitas vezes se perguntava se conseguiria sobreviver a toda essa história. Ele só precisa ficar mais forte antes que tudo isso comece.
A única coisa em que ele pode confiar são as duas características reveladas na semana 13 do jogo. Mas um deles é aleatório e ele obteve um núcleo duplo. Essa característica permite que ele domine a magia e a esgrima, mas para sobreviver ele precisa se concentrar em ambos. Ele mesmo pode escolher a segunda característica. Ele pensou que precisava escolher algo que estivesse mais relacionado à necromancia. Andrias deve escolher uma característica para si. Quando o jovem os viu pela primeira vez, ficou surpreso com a enorme seleção. O tão chinês, o caminho das armas e muito mais, mas não era disso que ele precisava. Para começar, ele decidiu olhar para aqueles que não possuía anteriormente. Ele sabia que muito provavelmente a solução estaria definitivamente entre eles. E ele viu a evolução, o fenômeno da adaptação dos seres vivos e a conquista de uma forma de vida mais complexa. Andrias não se lembrava dessa característica no jogo, mas era exatamente o que ele precisava. A evolução o ajudaria a ultrapassar seus próprios limites. Não havia absolutamente nenhum sentido em pensar. Ele fez sua escolha e uma inscrição apareceu na sua frente informando que essa característica havia sido escolhida. Agora ele via que tipo de futuro essa característica lhe traria. O jovem viu todos os seus camaradas, aqueles a quem ele dará uma segunda chance, por assim dizer, e aqueles que irão apoiá-lo em situações difíceis. Ele viu seu exército e seu futuro eu. Depois de tudo que viu, ele estava confiante de que poderia sobreviver e completar o jogo como Andrias. O Maple Leaf Dormitory era um alojamento gratuito para a academia. Andrias era um vilão de terceira categoria e, uma vez em seu corpo, o personagem principal percebeu o quão fraco ele era. Ele mal conseguia lidar com a magia elementar. A única coisa de que ele é capaz é a necromancia e por isso Wilhelm decidiu escolher a evolução. Antes de ir para o cemitério, o cara resolveu ir ao laboratório de pesquisas. Não havia um momento a perder, ele tinha que ficar mais forte o mais rápido possível. Não só por causa do Sr. Schmidt, existem muitos outros personagens além dele que são capazes de matar Andrias. Pegando um livro sobre magia negra, ele pensou que se de repente alguém o pegasse lendo tais livros, ele seria imediatamente executado. Mas havia alguém nesta sala que poderia matar o personagem principal agora mesmo. Se ele não estava enganado, então essa garota era uma vampira. Neste jogo, os vampiros não são suscetíveis à luz solar e também possuem uma magia muito forte, não são criaturas que o professor possa facilmente conseguir. Ela é praticamente uma chefe em qualquer jogo comum. A garota chamou Andrias e perguntou se ele queria ajudá-la a escapar. Mais tarde, enquanto estava no vagão do trem, ele achou que esta era uma oferta muito tentadora. Talvez tenha sido até algum tipo de presente do destino. Vitória lhe ofereceu um acordo, ela prometeu matar o professor se ele a libertasse. E a garota também se perguntou se o personagem principal não tinha medo de que mais cedo ou mais tarde o Sr. Schmidt o matasse. Era esperado do vampiro que ela percebesse sua cautela em relação ao professor. Mas o cara respondeu que não tinha garantia de que, ao deixá-la ir, ela não o mataria primeiro. A garota jurou, prometendo não fazer isso. Andrias não tinha certeza se um ser superior como ela cumpriria uma promessa feita a um mero humano como ele. Ele estava pensando se deveria apenas confiar nela. O cara raciocinou que se ele traísse a professora agora, então não poderia evitar problemas, e Vitória ficou indignada, dizendo que eles não tinham tempo para pensar. O cara achou que precisava saber mais sobre os vampiros, talvez houvesse algum livro que ensinasse como controlá-los. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz anunciando a próxima estação. Aquele era o cemitério nacional que ele precisava. O jovem mal conseguia arrastar a mala. Ele achava que o dinheiro o ajudava a resolver muitas coisas, mas não acrescentava forças. Então é aqui que os magos negros coletam cadáveres para seus experimentos. Nos portões do cemitério, um cara deu uma espécie de código e eles o deixaram passar. Andrias tinha vagas lembranças deste lugar e ficou muito feliz que a senha funcionasse. Aproximando-se do túmulo, ele viu um caixão aberto e um homem se aquecendo. O homem virou-se para ele e disse que havia chegado na hora certa. Apontando para o cadáver, ele disse que estava tudo como prometeu e o corpo do cavaleiro estava no caixão e o cara deveria pegá-lo e ir embora. O jovem começou a colocá-lo numa mala e percebeu que o corpo estava muito pesado. Ele decidiu que precisava sair com urgência antes que escurecesse completamente. Seu olhar acidentalmente caiu na placa de um túmulo vizinho e o nome na placa lhe pareceu familiar. Andrias não conseguia acreditar no que via. Este era o túmulo do Aura Master Nickel Lifeil. Este homem dedicou décadas estudando o caminho da espada. Ele era um dos mais fortes em sua área. Depois de dedicar toda a sua vida à espada, ele se tornou um mestre da aura. No entanto, sua morte veio da velhice. Mas ninguém aqui sabe que Nickel se tornou póstumamente um mestre da aura.
Andrias pensou e se pudesse criar um cavaleiro da morte a partir de seu corpo, mas ele próprio interrompeu sua fantasia dizendo que nem mesmo o Sr. Schmidt poderia fazer isso. Mas depois que Andrias conseguir passar pela evolução, a história será completamente diferente. Então ele definitivamente precisa dominar o corpo com boas habilidades. Andrias queria conseguir outro corpo, mas foi recusado. O homem se referiu ao fato do rapaz não ter nem autorização do professor para fazer isso e pediu para entender a situação dele. Mas o cara não desistiu e ofereceu seu anel em troca do segundo corpo. O homem ficou surpreso, pois o selo do conde estava gravado no anel e se ele vendesse poderia ficar muito rico. Ele não conseguia acreditar que o cara estava realmente oferecendo aquilo. Andrias confirmou suas intenções, dizendo que como mágico o resultado é muito mais importante para ele. Ele prometeu não contar nada ao professor sobre esse acordo. O homem concordou, porque embora o anel pertencesse a uma família decaída, ainda tinha o seu valor. Andrias percebeu que o futuro dele, que só viu ontem, já começava a tomar forma. Após retornar, ele deve iniciar imediatamente seu treinamento em necromancia. Ele pediu ao seu primeiro subordinado que cuidasse dele. Ao retornar para a academia, o Sr. Schmidt elogiou Andrias pela entrega de um bom corpo, mas imediatamente ordenou que ele limpasse a sala de experimentos. O jovem ficou indignado com isso, já que havia acabado de retornar. O jovem pensava que a cada dia ficava cada vez melhor na limpeza, seu corpo se movia instintivamente. Era necessário acabar com tudo isso o mais rápido possível para iniciar seu tão necessário treinamento em magia. Enquanto limpava o quarto, Andrias pensou nas habilidades que já possuía. O cara se perguntou se ele, com seu conhecimento e habilidades atuais, seria capaz de usar o corpo de níquel. Ele então assumiu que um esqueleto muito comum seria seu limite por enquanto. Ele definitivamente pode desenvolver coisas usando o traço evolução, mas ainda não sabia como fazê-lo, porque ainda não teve tempo de tentar e não tinha dinheiro para praticar em outros corpos. Andrias ouviu uma voz de mulher perguntando quanto tempo ainda teria de esperar. Virando-se, o cara percebeu que a vampira estava falando com ele. Ele perguntou se ela não estava dormindo todo esse tempo. A menina continuou, disse que, como prometido, não iria matá-lo, e então perguntou se ele realmente queria ficar à disposição do professor e ligar para o resto da vida. Andrias se aproximou da garota sentada na jaula e disse que estava esperando que ela falasse com ele. Em resposta, ela perguntou se ele havia decidido aceitar a proposta dela. O personagem principal pensou que estava simplesmente se perguntando como o Sr. Schmidt conseguiu pegá-la, que depois de ler um livro interessante, tudo ficou claro para ele. Vitória franziu a testa e perguntou por que ele estava olhando para ela e ficando em silêncio. Ela perguntou ao cara se ele ainda tinha alguma dúvida. A garota ameaçou o cara, aconselhando-o a se apressar, caso contrário, mesmo que ele a deixasse sair, ela ainda o mataria. Ao que o jovem respondeu que a deixaria sair. Ele não queria mais agradar o professor em tudo. Vitória estendeu as mãos para ele e disse que se ele tivesse se decidido, deveria remover as restrições dela. Andrias não teve pressa em fazer isso. Disse à menina que só faria isso depois que ela jurasse pelo nome de sua família. A vampira teve que jurar que não mataria o personagem principal. A julgar pela reação da garota, o que ela leu no livro é verdade. Quando um vampiro jura pelo nome de sua família, ele não pode quebrar esse juramento. Vitória concordou e jurou em nome de Lúcifer. Andrias não conseguia acreditar que fosse tão simples. Depois disso, uma janela pop-up do jogo apareceu na sua frente, na qual ele viu que Vitória era um espécime evolutivamente capaz. A probabilidade de sua evolução chegava a 55%. O jogo ofereceu a ele a oportunidade de usar a evolução em um vampiro e o jovem sugeriu que ele poderia usar sua habilidade não apenas em criaturas mortas. O personagem principal percebeu que o destino estava lhe dando a chance de testar suas habilidades antes de decidir usá-las em níquel. O cara pensou que mesmo que acontecesse alguma coisa, não seria mais problema dele. A menina ficou brava, dizendo que ele a havia enganado. E naquela época ele decidiu tentar usar a habilidade de evolução nela. Algo estranho começou a acontecer com a vampira, parecia que ela estava sendo torcida e quebrada. O cara ficou surpreso com o que viu, era como se ele não entendesse nada. A garota ficou furiosa, insultou o personagem principal e perguntou o que ele havia feito com ela. Vitória de repente começou a engasgar e caiu no chão. Andrias não entendeu nada e correu até ela, estava com medo e queria ajudar a menina. Ele pediu que ela se recompusesse e em seus pensamentos pensou que nem sabia se tudo havia corrido bem ou se ele havia estragado tudo. Mas ele conseguiu aprender pelo menos algo novo sobre essa característica.
O personagem principal pensou que como poderia desenvolver criaturas não convocadas por ele, então tudo deveria correr bem com os convocados e decidiu tentar invocar o Mestre da Aura. Ele preparou tudo o que precisa para isso, e ele começou a chamar o esqueleto. Andreas começou a usar necromancia básica. Uma janela pop-up apareceu na frente dele novamente, informando que um cadáver havia sido encontrado, que a criatura era capaz de necromancia e que efeitos adicionais haviam sido aplicados. Ao invocar o esqueleto, ele pensou que seria necessária uma quantidade enorme de mana para invocar apenas um esqueleto. E então ele viu que algo estava começando a dar certo para ele. Ele viu como a carne humana foi rasgada e os ossos apareceram. E então aconteceu, nada mais do que um esqueleto humano estava diante dele. E novamente apareceu um sinal, dizia que um esqueleto lendário havia sido convocado e que a habilidade de Andreas havia sido aumentada. Também dizia que efeitos adicionais foram aplicados novamente e o nível do cadáver havia aumentado. Agora era um esqueleto de soldado. O personagem principal ficou surpreso não só por ter acertado na primeira vez, mas também por as características do esqueleto serem muito boas. Andreas perguntou ao esqueleto rebelde se ele realmente foi um mestre espadachim durante sua vida. O esqueleto respondeu afirmativamente à sua pergunta com um gesto. Em seguida, o cara ficou interessado em saber se o rebelde ficaria sob seus cuidados, com o que ele concordou novamente. Ao que o cara sorriu e pensou que suas opiniões sobre o assunto concordavam. Sentado em seu quarto e olhando o calendário, o cara pensou. Ele achava que ainda faltava um ano inteiro para a morte do professor. E se ele quiser sobreviver, então terá muito o que fazer durante esse período. Mesmo que ele não use a habilidade de invocação, sua habilidade pode ir a aumentar. Ele pensou que o níquel deveria ser liberado. Decidindo fazer isso, ele liberou o esqueleto do cofre, que até agora continha apenas um níquel. Andreas pensou que se de repente alguém o visse, nada de bom aconteceria e por isso era necessário vestir níquel com alguma coisa. Depois de encontrar coisas para o esqueleto e vesti-lo, o cara achou que ele realmente parecia uma pessoa com essas roupas. O jovem viu o esqueleto realizando ações semelhantes a um treinamento. Ele achou que o ovo de Páscoa não mentiu e o níquel realmente morreu durante o treino e mesmo depois da morte ele continua treinando. Suas ações pareciam muito impressionantes e simplificadas. Andreas decidiu que isso era muito bom. Ele também encontrou um uso para uma de suas características. Ele se virou para Níquel e perguntou se ele queria lhe ensinar esgrima. Eles começaram a treinar. Níquel mostrou ao jovem várias técnicas, guiando e até ajudando-o a tomar as posições corretas. Andreas sentiu como se todo o seu corpo estalasse. Ele sentiu como se estivesse sendo ensinado por um mestre de aura louco, embora todos pudessem ser chamados de loucos até certo ponto. O cara pensou que se tudo desse certo ele conseguiria compreender a aura e então, graças ao núcleo duplo, conseguiria alternar entre aura e mana. Ele poderá seguir o caminho de um espadachim mágico, coletando mana em seu coração e aura em seu dantian. Seu caminho será mais difícil do que o de todos os outros, mas se ele superá-lo, se tornará mais forte do que qualquer outra pessoa. Assim como o grande imperador Edmund, que é um dos fundadores do Império. Ele ficou perdido em seus pensamentos por tanto tempo que Níquel decidiu tirá-lo deles beliscando. Andreas se animou e perguntou ao rebelde por que ele decidiu beliscá-lo de repente, e ele disse ao cara para se concentrar. O cara não entendeu onde o esqueleto conseguiu tanto, porque ele era apenas uma pilha de ossos. Mas Níquel explicou a ele que ele era membro de forças especiais e o treinamento era uma questão trivial para ele. Ele prometeu ao cara que o ensinaria como se tornar um homem de verdade. Tomando uma xícara de chá, Andreas estava interessado na questão de quanto seu domínio da necromancia havia aumentado depois que ele libertou Níquel. O personagem principal ficou surpreso ao ver que em apenas 5 horas seu nível subiu até 2 pontos, e isso foi muito mais rápido do que ele pensava. É claro que depois de chegar ao estágio inicial, o processo ficou mais lento. Andreas pensou que o Sr. Schmidt não ligava para ele há algum tempo. Vitória não mudou externamente, então ele não deveria notar nada. A evolução não é um processo rápido e muito provavelmente no caso de Vitória tudo também foi bem sucedido. Os pensamentos do jovem foram interrompidos por Níquel se aproximando dele. Ele lembrou ao rapaz a necessidade de treinar. O cara entendeu que o esqueleto não estava vivo e não se cansou. Ele pensou que se tivesse poções, com certeza as usaria para dedicar todo o seu tempo livre ao treinamento. Mas ele é pobre demais para poder pagá-los. Ele achava que se ele mesmo os fizesse, poderia economizar muito no custo, conhecia os ingredientes que os compunham, mas não sabia as proporções. Portanto, ele precisa frequentar as aulas para preencher as lacunas de seu conhecimento. Entrando na sala de aula,
O cara percebeu que todos os caras começaram a sussurrar. Ela não entendeu por que ele veio para a aula de poções e presumiu que ele só queria flertar com as garotas. Não disseram que sua família já havia caído e não entenderam que ele havia esquecido completamente na academia. Ele, por sua vez, achava que podia ouvi-los perfeitamente. Mas ele teve que aguentar, porque não podia se dar ao luxo de se destacar. O personagem principal entrou na plateia e tomou seu lugar. O professor Valba entrou na plateia e pediu silêncio. Ele ministrou-lhes um curso de fitoterapia. Andreas achou que os eventos não eram nada diferentes do jogo. O cara ficou sentado esperando o professor falar sobre proporções, nada mais o interessava nesse público. E por fim, a professora passou para o processo de criação de uma poção de restauração corporal. Ele relembrou a composição da poção e Andreas percebeu que sua experiência de jogo e o conteúdo das palestras não combinavam. O jovem decidiu fazer uma pergunta ao professor. Andreas perguntou por que a professora não colocou alguns ingredientes na poção. Todos os alunos ficaram surpresos com a pergunta feita e com o interesse do rapaz pelo tema. A professora, perplexa, perguntou por que precisavam ser acrescentados aqui. Ele sorriu para o rapaz e o convidou, se quisesse, a ir até a cozinha e começar imediatamente a preparar a sopa. Acrescentou que havia listado todos os ingredientes necessários para esta poção e não entendeu a reação do jovem. Andreas pensou que talvez esta receita ainda não tivesse sido inventada. Depois de assistir e suportar toda essa aula, o cara só percebeu que seu conhecimento era muito maior do que o que foi ensinado em aula. Ele pensou que provavelmente seria melhor para ele estudar sozinho. O cara percebeu que uma das garotas estava olhando para ele atentamente, não pela primeira vez. Após frequentar as aulas, o jovem dirigiu-se ao departamento de pesquisa da academia. Ao tentar criar uma poção, uma janela pop-up apareceu novamente na sua frente, informando que a tentativa de criar uma poção havia falhado. O personagem principal ficou desapontado por ter falhado mais uma vez. Embora conheça a receita, ele precisa de um método exato para criar a poção e, além disso, os materiais acabaram sendo muito mais caros do que ele esperava. Nesse ritmo ele logo irá à falência. Seria ótimo se alguém decidisse ajudá-lo, mas é improvável que haja alguém que queira ajudar um perdedor como ele. Seus pensamentos foram interrompidos por alguém abrindo a porta. A mesma garota que olhou muitas vezes para nosso personagem principal hoje olhou para o escritório. Ela disse ao cara que achava que ele estaria no laboratório. Andreas não entendeu o que o personagem jogável estava fazendo ali. Esta é Lucia Verlast. Ela é muito talentosa em criar todos os tipos de poções. Essa garota não deveria estar perto do Andreas. O que ela está fazendo aqui? A garota perguntou quantas vezes ele já havia estragado tudo, porque o quarto simplesmente fedia muito, e ele decidiu ignorá-la, sugerindo que então ela poderia sair sozinha. Porém, Lúcia não desistiu e continuou o interrogatório sobre o que ele estava fazendo ali. O cara ainda respondeu, dizendo que era segredo. Andreas achava que ele já havia passado muito tempo frequentando as aulas e agora ela também o impedia de começar a trabalhar. A garota notou que ele realmente é uma pessoa rude e as pessoas têm razão quando falam dele assim, mas ele simplesmente permaneceu em silêncio e torceu para que ela fosse embora rapidamente. Ela decidiu tomar a iniciativa com as próprias mãos e o convidou para começarem a estudar juntos. Lúcia perguntou se ele achava uma boa ideia. Andrea entendeu que não tinha motivo para recusar. O jovem olhou para a garota e perguntou o que ela queria em troca. A menina ficou surpresa e perguntou se era realmente tão estranho ela estar procurando um parceiro para pesquisas. O personagem principal pensou que não havia absolutamente nenhum benefício para ela nisso, mas ela continuou, dizendo que só queria ouvir palavras de gratidão dele em resposta. Ela presumiu que o jovem tinha algum talento para criar coisas inexistentes e ela realmente gostaria de criar uma nova poção. A menina não era versada em poções desde o nascimento, ela foi forçada a se aprofundar neste assunto por uma doença fatal que pairava sobre ela. Até médicos e farmacêuticos famosos levantaram as mãos e disseram que não podiam ajudá-la, o que obrigou a menina a começar a estudar e a criar vários léxicos. Esta doença surgiu do nada. Mas se a pessoa não for Andreas, que já jogou este jogo muitas vezes, então nunca conseguirá encontrar a solução sozinho, embora nem ele conheça as proporções exigidas dos ingredientes. Andreas teve muita sorte de conhecer uma garota como ela. Provavelmente, ela ouviu o que ele disse na aula e por isso queria se encontrar com ele. A garota perguntou por que ele estava tão irritado.
O cara pensou que se ele entrasse em contato com ela e de repente algo desse errado, sua vida poderia ser interrompida e respondeu que não estava interessado na oferta dela e pediu para ir embora. A menina disse que durante a aula ele não deu o nome do cogumelo peônia, mas ela também precisa ser adicionada à composição. Esse era o ingrediente principal que só ele deveria saber, mas a garota acrescentou que se você adicionar agora pode fazer uma poção. Lúcia disse que entendeu isso intuitivamente e repetiu que se ele quiser ela pode ajudá-lo, e talvez ele até consiga ganhar algum dinheiro, mas Andrias respondeu que ela só diz isso porque é rica e assim que conseguir o que ela precisa, então ele irá embora imediatamente. A garota decidiu dar-lhe um pouco de tempo para pensar, ela esperava que ele mudasse de ideia, e o personagem principal estava simplesmente com medo de contatá-la, ele estava com medo de perder a vida porque decidiu contatá-la. Depois de deixar a garota, ele disse que achava que não. Mesmo que ele não se distraia com nada, os riscos ainda são grandes demais. Enquanto estudava esgrima, ele pensou que conseguiria encontrar as proporções sozinho, mas teve alguns problemas com dinheiro. Primeiro, ele precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Ele pensou muito sobre se havia algo que pudesse usar para isso. O personagem principal estava muito pensativo e não percebeu como Nickel o empurrou enquanto esgrima. O jovem disse que o rebelde realmente sempre vê quando está distraído. Após o treinamento, ele precisa pensar cuidadosamente em uma maneira de ganhar dinheiro. Lembrou-se da carta que receberá recentemente de sua irmã. A única coisa que lhe veio à cabeça foi implorar à irmã que lhe mandasse dinheiro, porque na última carta ela escreveu que sentia falta dele. O passado Andrias fez exatamente isso. Não importa o quão vil uma pessoa seja, mas não se pode ganhar dinheiro assim, pensou o jovem. Todo esse tempo a garota estava olhando para ele. Foi estranho para ela ver um jovem com um livro nas mãos e ela presumiu que ele havia decidido mudar. Mas mesmo que ele próprio mude, seu rosto podre não pode mudar. Era Diana Alvin, uma feiticeira brilhante e jovem amante da família Alvin. Este é outro personagem da academia que pode facilmente matar Andrias. Eles se deram muito bem quando crianças, mas se separaram devido às enormes dívidas da família Cromwell. Desde então, o jovem fez muitas coisas ruins e ela com certeza o matará se ele decidir falar com ela. Pelo menos não será nada estranho se ele morrer por esse motivo. Ele chegou à conclusão de que agora pedir dinheiro à irmã é a melhor decisão. O jovem decidiu ir até ela. A irmã ficou surpresa com o desejo de Andrias de se encontrar. Afinal, ela mandou tantas cartas para ele, mas ele não respondeu nenhuma delas. A menina perguntou ao irmão se algo havia acontecido. Ele pediu desculpas à irmã por ela ter que trabalhar assim, mesmo sendo uma senhora da família de um conde. A menina ficou surpresa, porque isso era muito diferente do irmão, mas ela apenas disse em voz alta que não era culpa dele. O cara sentou-se com uma expressão séria no rosto e tentou não olhar a mim nos olhos. A garota perguntou por que ele estava falando tão sério e sugeriu que seu irmão precisava de dinheiro novamente. A mim entregou um envelope ao irmão, dizendo que havia adivinhado e preparado algum dinheiro para ele. Ela pediu que ele não desperdiçasse, porque dinheiro não é tão fácil de conseguir. O jovem agradeceu à irmã e prometeu devolver tudo para ela. A menina viu que não havia anel na mão do irmão e perguntou onde ele o havia colocado. Andrian disse que tirou o anel para não perdê-lo, mas a irmã perguntou se ele estava cuidando bem dele. O personagem principal não conseguiu contar toda a verdade à irmã, porém, ele teve que admitir tudo para a irmã e começou seu discurso com um pedido de desculpas. Depois disso, a menina não quis mais vê-lo e disse-lhe para nunca mais voltar a procurá-la. Andrias tentou acalmar a irmã, mas ela continuou a gritar indignada que ele nunca mais deveria procurá-la e disse que talvez não devolvesse o dinheiro que ela lhe deu. O cara prometeu à irmã que com certeza devolveria o anel da família. Ele achou que esse anel era muito caro para sua irmã. Pela primeira vez em todo o tempo, o jovem viu sua irmã tão zangada que sentiu uma péssima alma. Ele deve devolver o anel da família o mais rápido possível. O cara deve devolvê-lo a qualquer custo. Ele decidiu aceitar a decisão de Lucy. Andrian e Lucy começaram a trabalhar juntos. Ele dedicava todo o seu tempo livre ao preparo de poções e aos treinos. Isso era muito cansativo para o jovem. Às vezes parecia-lhe que era o único que trabalhava o tempo todo, e a menina só sabia que estava descansando. Ele pediu ajuda a ela em vez de ficar deitado na cama o dia todo. E ela, por sua vez, deu-lhe conselhos práticos sobre a proporção das quantidades dos ingredientes. Sua intuição era incrível e suas dicas muitas vezes se tornavam a solução para um problema. Ele só trabalha com a garota por dinheiro, mas acabou sendo uma boa ideia unir forças.
Ele conseguiu fazer uma poção de fortalecimento corporal, e um sinal pop-up no jogo confirmou isso. Andreas deu um pulo e gritou de felicidade, e Lúcia perguntou com medo se era azar de novo. O jovem disse-lhe com entusiasmo que finalmente tinham conseguido. Ele recebeu o talento para desenvolver poções e poderia desenvolvê-las, mas não entendia o que tudo isso significava. O personagem principal pensava que poderia desenvolver qualquer talento, mas a chance de desenvolver seu talento era de apenas 32%, e isso é ainda menor que a daquele vampiro. Mas ele decidiu adiar a escolha por enquanto. Lúcia sugeriu que ele apresentasse uma inscrição ao comitê de avaliação de poções. Ao que ele sorriu e sugeriu que ela mesma fizesse isso, pois ele já havia feito todo o trabalho sujo. Ela respondeu alegremente, que assim seja já que ele a ajudou um pouco, então a menina está pronta para assumir o resto do trabalho. Ele disse indignado que ela ficava ali o tempo todo e não fazia nada. Faltava um pouco mais de 14 horas para a evolução de Vitória ser concluída. A menina não entendia o que estava acontecendo com ela, pois todo o seu corpo doía, mas ela sentia que por trás de toda essa dor havia algo mais escondido. Os caras foram para o exame intermediário. Andrian pensou que a primeira parte não seria nada difícil para Lúcia. A última parte do exame será realizada na Torre Mágica. Andreas dedicou muito tempo ao treinamento e suas habilidades em esgrima e necromancia melhoraram significativamente. No momento, o principal para ele era passar no exame intermediário. Ele pensou que se encontrasse uma desculpa, então poderia ir verificar o que aconteceu com Vitória, pois sua evolução logo estaria completa. Ao longo do caminho, as meninas conversaram entre si sobre o tema do exame intermediário. Um deles disse que tudo depende da sorte, pois tanto as tarefas quanto os integrantes da equipe serão aleatórios. E a segunda respondeu que não importa quem esteja ao lado dela, ela tentará de qualquer maneira. Mas a loira apontou o dedo para Andreas e perguntou ao amigo o que aconteceria se ela acabasse no mesmo time que ele. Diana olhou para o jovem sem dizer nada. O raciocínio das meninas foi interrompido pela voz da professora, que informou aos alunos que estavam chegando ao posto de treinamento. Ele ordenou que todos fossem para a saída. Todos os alunos saíram e esperaram por novos comandos. O homem contou-lhes como seria realizado o exame e como seriam distribuídos em grupos. Ele disse ainda que os grupos têm até segunda-feira para concluir as tarefas. Após ser dividido em grupos, Andreas percebeu que havia 2 vilões em seu grupo além dele. Estes eram Khazar Gapri, ele é o inimigo inicial do jogador, e Vivian, uma louca que mata todos indiscriminadamente. Christopher se aproximou de Andreas e perguntou se ele tinha visto que eles estavam no mesmo grupo. Ela disse ao personagem principal que ficou claro para ele que ele treinou como guerreiro, embora fosse um mago, após o que ele recomendou não aparecer em sua vista, pois Andreas era nojento para ele. Khazar decidiu apresentar-se cordialmente a este jovem. Ele sugeriu que nem todos os guerreiros são as pessoas mais sociáveis. Depois disso, Vivian se apresentou. Christopher não gostou das palavras de Khazar e perguntou quem ele era para dizer tais coisas. Depois perguntou se ele deveria ter ignorado o mago que imitava os guerreiros. Esta discussão foi interrompida por um observador do grupo. A professora disse que depois que todos os membros do grupo estivessem reunidos, o grupo poderia prosseguir com a tarefa. Ele continuou pedindo a todos que voltassem vivos. Andreas ficou pasmo, pensou em como seria possível voltar com tal grupo. O grupo avançou para receber a tarefa. O observador decidiu se apresentar ao seu grupo, o nome dela era Eve Claire. Ele mostrou a tarefa às crianças e pediu-lhes que a lessem com atenção. A missão dizia que o grupo deveria ir a uma aldeia localizada no território das terras de Arrow Bolorica. Corria o boato de que um senhorio local havia sido morto. Um grupo de pessoas enviado anteriormente para esclarecer todas as circunstâncias desapareceu. O grupo precisava entender essa situação. Nada se sabia sobre Eve Claire, exceto que ela se tornaria a mais jovem mestre da Aura. Ela é muito capaz, mas sua identidade levanta muitas questões. O observador apontou o dedo para Andreas e disse ter ouvido falar que ele estava tentando imitar os cavaleiros. A garota continuou dizendo que um bruxo como ele riu e perguntou se poderia pelo menos fazer flexões. Andreas baixou os olhos e respondeu que não queria ouvir algo assim de uma pessoa que mastiga carne seca para parecer legal. A garota bufou e respondeu que não é permitido fumar no trem e se ele quiser ela pode mastigá-lo. Finalmente chegaram ao seu destino final. O grupo achou que a fechadura era grande demais para uma grade normal. Boron Boloric cumprimentou os rapazes e disse que eles percorreram um longo caminho. O incidente poderia ter manchado sua reputação, mas ele queria atualizar o grupo. O senhorio da aldeia de Trim, este é sobrinho do Arrow, era um baronete sem apelido.
Eve agradeceu pelas informações que ele forneceu. Um dos criados se aproximou do barão e ela começou a sussurrar algo. Andreas ficou alarmado com isso e começou a observá-los com muita atenção, tentando ouvir pelo menos alguma coisa. Infelizmente, ele conseguiu ouvir apenas algumas palavras e por isso o jovem não conseguiu entender nada. O homem disse que assuntos urgentes o aguardavam e por isso foi obrigado a deixar os rapazes, desejando-lhes boa sorte, levantou-se e foi embora. O criado pediu desculpas aos convidados e relatou que o jovem patrão não se sentia bem. A isto, o observador respondeu que estava tudo em ordem porque já tinham recebido todas as informações necessárias e iriam partir em breve. O homem os observou partir. Eve achava que o barão estava calmo demais para um homem cujo sobrinho havia desaparecido recentemente. Mais uma vez insultando o personagem principal, ela perguntou se era por isso que ele insistia para que fossem embora hoje. Ele acenou com a cabeça concordando e acrescentou que tudo o que estava acontecendo parecia muito estranho. Ele continuou, dizendo que o que lhe pareceu mais estranho foi a parte em que um grupo inteiro desapareceu quando foram investigar toda essa situação. É igualmente estranho que apenas uma equipe tenha sido enviada para investigar durante um mês inteiro, mas o mais estranho é a atitude do mordomo. Insistiu que era melhor o grupo passar a noite na herdade e ir para a aldeia no dia seguinte, porque se saíssem agora chegariam à noite. Mas a observadora respondeu-lhe que apreciava a sua preocupação, mas que ele não devia preocupar-se com eles. O cara concluiu depois que o grupo se recusou a ficar, ele olhou para todos como se por causa dele seu plano insidioso tivesse falhado. Além disso, eles pareciam um tanto estranhos. Parecia que esses dois estavam escondendo algo do grupo. Eve sugeriu que fossem imediatamente para a aldeia de Trim. Este pedido não foi tão simples como parecia à primeira vista. No caminho para a aldeia os rapazes tiveram várias conversas. Christopher perguntou se deveriam encontrar acomodação para passar a noite na chegada, mas Eve balançou a cabeça, dizendo que os negócios vinham primeiro. Pretendem iniciar o negócio inspecionando o castelo do senhorio. O assunto é muito complicado e eles têm muito que explorar por conta própria. Andreas percebeu que sua mana de repente começou a tremer, e quanto mais se aproximam da aldeia, mais forte se torna o tremor. Todo o grupo começou a sentir desconforto e Casar gritou para o cocheiro. O cocheiro conduzia os cavalos como um louco. Christopher gritou que algo estava errado com o cocheiro. Os caras imediatamente começaram a pensar no que fazer. Eles queriam sair do carrinho, mas eles perceberam que era tarde demais. Eve disse a todos para se prepararem para o impacto, pois estavam prestes a colidir com o portão principal. Os cavalos bateram no portão a toda velocidade e o impacto fez a carroça voar para cima. Então ela se virou e os cavalos voaram para longe. O cocheiro estava caído no chão, inconsciente. E as pessoas dançavam ao seu redor como se estivessem intoxicadas por alguma coisa. Eles não perceberam o acidente e continuaram suas danças estranhas. Essas pessoas pareciam muito estranhas. Os caras saíram sozinhos do carrinho virado e começaram a olhar em volta. Christopher perguntou a Andreas com medo o que havia de errado com os habitantes desta vila e o que estava acontecendo lá em geral. Ele esperava ouvir pelo menos alguma explicação do cara porque ele era um bruxo. Andreas percebeu que não se tratava de um simples tremor de mana. A reação de sua mana foi sentir magia negra por perto. Os olhos dos aldeões brilhavam vermelhos, muitos espumavam pela boca, pareciam loucos. O grupo capturou um dos moradores. Vivian achou que ele era forte demais para uma criança comum, pois tinha dificuldade para segurá-lo. Casar examinou suas pernas e concluiu que, pelo fato de ter dançado todo esse tempo, suas pernas estavam cobertas de calos sangrentos, então ele expressou seu ponto de vista, dizendo que isso era uma maldição. Ele presumiu que a missão deles tinha algo a ver com ele. Christopher observou que o proprietário faleceu há um mês e se os moradores tivessem dançado por tanto tempo, já teriam morrido de cansaço. Andreas expressou sua suposição de que alguém esteve cuidando deles todo esse tempo. Eve percebeu que o grupo dele se meteu em alguma merda. Andreas pensou sobre isso. Que ele não morreu nesta parte do jogo. Ele pensou que se decidissem aceitar a oferta do barão e ficar no castelo, o barão teria tempo suficiente para esconder tudo isso de seus olhos. Mas porque decidiram ir imediatamente para a aldeia, os acontecimentos mudaram. Agora eles estavam envolvidos em um jogo perigoso. A magia que ele sentia estava aproximadamente no nível do Sr. Schmidt. No entanto, Andreas não tinha certeza se seria capaz de lançar um feitiço em tão grande escala. Andreas viu algo e se perguntou se realmente era o dono do artefato. Christopher olhou para ele e perguntou o que havia de errado. Mas decidiu não apressar as coisas e sugeriu primeiro inspecionar a casa do proprietário, pois eles tinham poucas informações.
O primeiro e muito importante passo foi coletar informações. Aproximando-se da casa do proprietário, avistaram muitas pessoas queimando ao redor. Eve chutou a porta e eles entraram. O grupo começou a olhar ao redor com cuidado. Eles viram um monte de gente deitada no chão. Todas essas pessoas estavam mortas. A julgar pelas roupas, eram investigadores imperiais. Christopher disse que, a julgar pelo estado de seus corpos, já havia passado bastante tempo desde sua morte. Andreas disse que talvez não consigam resolver esta difícil questão sozinhos. Ele disse que, pelo que viu, tudo parecia obra de um mago negro, como se alguém tivesse amplificado as emoções da população local e as convertido em poder mágico. Eles sugeriram que o proprietário poderia interferir nos planos dos vilões e, portanto, provavelmente já estava morto. Christopher se perguntou se aqueles corpos em chamas perto da casa eram algum tipo de ritual de magia negra. Eve disse que eles só conseguiriam descobrir toda a verdade depois de capturarem os criminosos. Portanto, eles começaram a explorar minuciosamente a propriedade. Eles examinaram todas as descobertas com muito cuidado. Infelizmente não conseguiram encontrar absolutamente nada, nem encontraram o cadáver do senhorio. Vivian pediu a Azar que olhasse pela janela. Após suas palavras, todo o grupo correu para as janelas. Eles ficaram maravilhados. Todos os moradores locais se mudaram para a propriedade. Andreas pensou que o mago negro havia agido. Os rapazes não sabiam o que fazer, porque um grupo de moradores locais perturbados caminhava em direção a eles. Eles pareciam estar esperando o grupo entrar na propriedade. Kazar perguntou a Eve com medo o que eles deveriam fazer. Ela disse a ele para encontrar uma maneira de escapar, dizendo que eles estavam parando a busca e foram forçados a deixar o prédio com urgência. O jovem se apressou em completar sua tarefa, mas ele viu que os moradores locais já haviam chegado ao segundo andar e gritaram com seus companheiros sobre isso. As pessoas perturbadas já o haviam agarrado, mas Christopher correu em seu auxílio. Ele conseguiu repeli-lo e ordenou que todos protegessem o mago, dizendo que ele estaria no hangar. Christopher caiu exausto no chão. Andreas tentou usar a força para ajudá-lo. Eve decidiu que eles precisavam sair urgentemente da propriedade. Ela ordenou a Vivian que quebrasse a janela, e eles começaram a pular fora disso. Após o desembarque, eles fugiram da malfadada propriedade do proprietário. Os frenéticos moradores locais os viram e os perseguiram. Andreas lançou um feitiço deslizante, e então ele decidiu usar um escudo de barro. Eve pediu que ele não usasse mana de forma tão imprudente porque ele poderia rastrear o mago negro. Ele respondeu que tentaria fazer isso agora mesmo. O cara liberou tanta mana que Andreas deveria tê-lo encontrado facilmente. O personagem principal começou a descobrir mana. Ele examinou a multidão de pessoas e as ruas da aldeia, e ele conseguiu encontrar o mago negro. Andreas começou a explicar aos rapazes onde estava o mágico, após o que Eve elogiou pelo trabalho bem executado. Eve correu tão rápido que Kazar e Vivian não conseguiram acompanhá-la. Seus olhos brilharam de excitação por encontrá-la o mais rápido possível. Neste momento, eles foram observados silenciosamente pela janela. Derrubando a porta e correndo para dentro de casa, ela disse que o mago negro provavelmente estava escondido ali. Andreas sentiu que algo estava errado e percebeu que era uma armadilha. Eve falou sobre como eles foram estúpidos e enganados. O personagem principal tentou fazer pelo menos alguma coisa, mas percebeu que era impotente nesta situação. Algumas palavras e frases pareciam aparecer diante de seus olhos. Foi dito que não há necessidade de pressa e tudo é vontade de Deus e vale a pena curvar-se em nome da preguiça. Ele não entendia por que o nome Lene apareceu em sua cabeça agora. No jogo, começando por Len, todos os 7 pecados capitais foram separados do corpo principal, o código do Apocalipse. E se você convocar todos eles, poderá convocar o último chefe. Esses foram os itens mais importantes para a trama. Ele não entendeu por que o nome apareceu nesta aldeia, que nem sequer foi mencionado no enredo principal. O cara entendeu que não conseguiria sozinho e precisava se unir ao resto do grupo. Ele quase foi pego pela multidão, mas conseguiu escapar. Vivian lutou impiedosamente como uma fera. Andreas perguntou o que aconteceu com ela, mas Kazar respondeu que esta foi a primeira vez que a viu assim. O cara achava que ele mesmo sabia que não se podia confiar em um fanático, mas ele não podia deixar seu companheiro em apuros. Ele falou sobre como Eve caiu na armadilha do mágico. Os rapazes ouviram uma voz que dizia que estavam matando moradores indefesos e presumiram que se tratava de obra de um mágico. Andreas sugeriu que provavelmente ele agora estava perto do observador. Kazar disse que agora ela estava em perigo e que iria até ela, pedindo a Andreas que cuidasse dos outros. O cara achou que suas intenções eram óbvias, mas isso era muito melhor do que levar uma faca nas costas.
Olhando para Vivian, ele pensou que o mágico a havia enlouquecido completamente e se ele cometesse um erro, iria doer. Ele viu que loucos corriam em direção à garota por todos os lados e percebeu que ela não conseguiria evitá-los. Porém, ela conseguiu não apenas se esquivar, mas também fazer contato. Alguém de capa preta interrompeu seus pensamentos e perguntou o que fazer agora, já que o único sobrevivente havia escapado, e Andreas respondeu que ainda não contava com ele. O homem de preto ficou surpreso com a calma de Andreas, e ele respondeu que presumia que agora era o momento ideal para o chefe aparecer. Em reconhecimento à sua bravura, o homem decidiu dar ao rapaz a chance de fazer o teste. Andreas não entendeu o que aconteceu com ele e não estava preparado para isso. Talvez ele não tenha tomado cuidado. Seu corpo começou a desmoronar e ele não entendia o que estava acontecendo ou como agir. Ele pareceu acordar e presumiu que fosse um sonho. O cara não entendia onde todos estavam. Andreas viu um monte de cadáveres e apenas um ferido vivo que gritou para ele sobre a necessidade de fugir. Ele correu até ele e começou a sacudi-lo na esperança de trazê-lo de volta ao juízo. Mas ele percebeu que não havia nada que pudesse fazer para ajudá-lo. Depois disso, ele pareceu recuperar o juízo por um momento e viu uma garota em seus braços, em vez de um homem. Andreas lembrou-se do momento em que seu pai lhe deu o anel de família e informou que, enquanto tivesse, seria reconhecido como o verdadeiro senhor da família Cromwell. O homem que ele segurava nos braços entregou-lhe o anel da família e disse que eles deveriam ser felizes juntos com Amy. De repente, tudo que estava diante dos olhos de Andreas desapareceu, como se ele começasse a cair em algum tipo de buraco. O mago negro não entendeu como o cara conseguiu escapar de suas redes. Ele fez cada vez mais esforços para trazê-lo de volta. Porém, o personagem principal resistiu demais e conseguiu suprimir o poder do mago negro. O mágico não entendeu como o cara conseguiu lidar com um feitiço tão forte e se libertar dele. Reunindo todas as suas forças, Andreas conseguiu escapar do feitiço da preguiça, após o que informou ao vilão que seu feitiço era outro manequim, que só revelava os ferimentos de uma pessoa. Depois disso ele disse que, claro, também poderiam ser as fracas habilidades do mago que aplicava o feitiço. Com essas palavras ele irritou muito o Homem de Preto. E ele novamente começou a atacar o personagem principal. Andreas o provocou ainda mais, dizendo que tais truques não funcionavam com quem havia recebido treinamento em forças especiais e que ele tinha atrás dele. O mago negro gritou para Andreas que ele calasse a boca e repetidamente usou vários feitiços nele. O cara conseguiu repelir todos eles. Ele habilmente evitou todas as tentativas do mágico de lidar com ele. O jovem pensou que o mago não era tão forte, mas sem necromancia provavelmente não seria capaz de enfrentá-lo. O cara acha que ninguém vai perceber isso e decide usar esse poder dele. O mago negro faz-lhe diretamente uma pergunta sobre quem ele é. Ao que o personagem principal responde que agora verá e compreenderá tudo por si mesmo. Uma janela pop-up apareceu diante dos olhos de Andreas informando que 23 cadáveres haviam sido descobertos, mas a habilidade ainda não estava suficientemente desenvolvida e portanto apenas 9 deles seriam usados. Necromancia iniciante, invocação de esqueleto foi usada com sucesso. O mágico percebeu que o personagem principal era um necromante e perguntou se a reunião já sabia disso. Andreas pensou sobre isso. Que realmente existe um encontro de magos negros. Ele conseguiu convocar 7 esqueletos e 2 soldados esqueletos, e informou ao mago que lhe havia sido confiado restaurar a página da preguiça em nome do conselho. O mágico riu dele e disse que planejava fazer isso com a ajuda de esqueletos comuns, e começou a usar seu poder novamente contra o personagem principal. Esqueletos atacaram o mago negro por todos os lados, e ele perguntou a Andreas se ele realmente esperava poder lidar com o poder da preguiça. O Homem de Preto lidou com os esqueletos com facilidade. Andreas decidiu usar um escudo de terra. O mágico continuou seus ataques e disse ao cara que era hora de ele parar de fingir. Depois disso, o jovem decidiu ligar para Nickel. O mágico sorriu e disse que todos os seus esqueletos eram apenas insetos patéticos. E então ele apareceu. Foi Nickel quem se rebelou antes. O homem ficou surpreso com essa aparência. Ele não podia acreditar que um esqueleto comum conseguisse cortar sua lança das trevas. Ele não entendia que tipo de poderes sobrenaturais esse esqueleto possuía. O mago negro tentou lançar um feitiço após o outro. O homem estava zangado porque um rapaz o forçou a usar o precioso poder da preguiça. Ele pensou que o cara teria que pagar com a vida por ousar interferir nos planos do mágico. O mago começou a atacar Nickel intensamente e teve que se esquivar de seus ataques. Andreas sabia disso. Que ele também seria capaz de evitar todos os ataques do mago. Ele também estava confiante na força do Nickel.
O cara sabia que era forte o suficiente e seria capaz de bloquear os ataques do Mago Negro. Eles realmente fizeram isso com facilidade. Porém, MG estava determinado e decidiu que era hora do cara morrer. O personagem principal percebeu que os ataques ficavam cada vez mais rápidos e ficava mais difícil evitá-los. O cara pensou sobre isso. Que o homem tinha problemas para controlar sua força, o que significava apenas que ele havia dominado recentemente o poder da preguiça. O personagem principal precisava entrar em sua zona morta e então atacar. Ele pediu a Nickel para ajudá-lo com isso e distrair o mágico. O mágico achou que Andreas era um cara forte. O homem conseguiu acertar Nickel. Andreas ficou indignado, pois recentemente conseguiu invocar esse esqueleto e tinha grandes planos para ele. O Mago Negro sorriu e disse que sentia muito, mas o cara não deveria ficar triste porque planeja mandá-lo para acompanhar esse esqueleto. E ele lançou seu próximo feitiço, direcionando-o para o personagem principal. Porém, o cara sabia que a batalha ainda não havia acabado e o mago não conseguiria lidar com eles tão facilmente. De repente, Nickel, que apareceu do nada, atacou o mago por trás. O mago não esperava por isso, pois achava que já havia conseguido lidar com esse esqueleto. E então Nickel conseguiu derrotar facilmente esse homem. Andreas pensou em quem estava escondido sob essa máscara. Ele estava interessado em saber quem poderia matar tantas pessoas inocentes com tanta facilidade. Acontece que o mordomo Arrow estava escondido sob a máscara. O jovem pensou sobre isso. Que a grade também não está limpa e está de alguma forma ligada a este assunto. Após o trabalho realizado, ele recebeu novos níveis e habilidades. A taxa de recuperação de sua mana foi de 321%. O cara não entendia o que fazer com isso, pois não podia simplesmente carregar tudo isso consigo. Mas o cara lembrou com o tempo que tinha níquel. O jovem disse-lhe para cuidar de tudo isso. Eles decidiram deixá-lo no depósito de convocação até tempos melhores. Andreas não entendeu porque a barreira ainda estava intacta porque o lançador já estava morto. Não importava para o cara se os membros do seu grupo sobreviveriam. Ele só estava com medo de ter que explicar porque foi o único de todo o grupo a retornar, pois não podia admitir que havia usado magia negra. Andreas começou a explorar a barreira e percebeu que era diferente daquela que havia visitado. De repente ele começou a ser sugado para dentro. Uma vez lá dentro, ele viu Vivian lá. Ela ainda era apenas um bebê que não entendia absolutamente nada. Ao ver Andreas, ela gritou de medo, perguntando se ele era um fantasma ou um demônio. O cara tentou acalmá-la, dizendo que não era nenhum nem outro. Sorrindo, ele continuou, dizendo que era uma fada que veio salvar essa garotinha. Essas palavras alarmaram ainda mais a menina. Andreas sentou-se e não entendeu de que bobagem ele estava falando, de que tipo de fada. A primeira coisa que viu quando chegou aqui foi uma senhora batendo na pequena Vivian. Graças ao fato de ninguém o ter visto, o cara conseguiu descobrir tudo. Ele conseguiu descobrir que essa mulher era a segunda esposa do Conde Belkan, e o lugar onde eles estavam era propriedade da família. A família Belkan é famosa pela sua esgrima e por isso o Conde queria um filho que pudesse se tornar seu herdeiro. Porém, devido ao fato da mãe de Vivian não ter conseguido dar à luz um menino, a tragédia começou. Todos perguntaram diretamente à menina por que ela nasceu. Até a própria mãe se afastou da menina, não havia uma única pessoa que quisesse ou tentasse protegê-la. A solidão e a má atitude a condenaram ao sofrimento constante, o que semeou nela as sementes da loucura. O tempo passou e a garota enlouqueceu cada vez mais, a tal ponto que no 5º ano ela matou todos os professores e seus auxiliares que chamavam sua atenção. Andreas disse que, infelizmente, não poderia ajudá-la a esquecer seu passado, mas ele pode ajudá-la a superar isso. A pequena Vivian, com lágrimas nos olhos, perguntou se ele realmente veio ajudá-la. Ele não entendeu por que aquela jovem criatura estava chorando e perguntou a ela sobre isso. Vivian respondeu que ninguém nunca havia tentado ajudá-la, e o rapaz achava que não sabia se comunicar com crianças pequenas. Tentando acalmar a garota, ele disse que ela tinha um talento especial que ninguém ainda havia percebido. A garota ficou surpresa com isso. Que ela é especial. E continuou dizendo que ela tinha um talento especial para a esgrima. Mas Vivian insistiu e disse que nunca havia empunhado uma espada antes. Ela continuou, dizendo que todo mundo sempre repreende ela, mas o cara disse que é uma fada e sabe de tudo, e ela também precisa se acalmar porque ele está do lado dela. Em troca de sua ajuda, ele pediu que a menina não contasse nada sobre ele a ninguém. A garota prometeu que ninguém jamais saberia sobre ele por meio dela. Depois que ele acalmou a garota, ele contou muito e mostrou. O cara mandou ela dormir.
Um mês depois, a menina procurava o Sr. Fada no local onde ele lhe disse para vir. Ela perguntou se ele lhe ensinaria esgrima novamente. Saindo do esconderijo, ele perguntou ameaçadoramente por quê. Ela estava gritando tão alto. Ela realmente queria que todos soubessem sobre ele. Ele continuou a repreender a garota, dizendo que avisou que ninguém deveria saber sobre ele. Depois disso, ele finalmente sugeriu começar o treinamento. Ele passou um mês inteiro ensinando Vivian. Com seu talento de luta, ele tentou treiná-la da melhor maneira possível. E a menina, por sua vez, agarrou tudo na hora. Na verdade, esta criança é um verdadeiro prodígio. Todos esses movimentos não podem ser chamados de movimentos de uma criança que há um mês ainda não segurava uma arma nas mãos. Ele disse que não foi à toa que a professora de esgrima a elogiou tanto. De repente, a garota baixou os olhos e caiu visivelmente. Andreas não entendeu o que havia acontecido com ela, pois acreditava que ela havia se tornado autoconfiante. Ele perguntou qual era o problema, pois seus movimentos eram perfeitos, e ela respondeu que não importava quantos elogios recebesse da professora, já que o Sr. Fada nunca se mostrará para ela. Ela presumiu que ele não queria se mostrar para ela porque ela era uma criança má. A garota esperava que ele aparecesse se ela fizesse um esforço e aprendesse alguma coisa. Mas mesmo em troca de seus enormes esforços, ele não quis se mostrar. Ela pediu a ele que, independentemente de suas ações, ele não apareceria em nenhum caso. A conversa foi interrompida pelo pai de Vivian, que disse à filha que ela conseguiu surpreendê-lo. Ele nem imaginava que tal talento estivesse escondido em sua filha. O homem pediu à menina que lhe mostrasse novamente a esgrima. A menina ficou surpresa com o pedido do pai e por isso nem conseguiu atendê-lo imediatamente. Mas quando ela recobrou o juízo, ela orgulhosamente mostrou a ele tudo o que havia aprendido em um mês. Ao sair, ele disse que, como esperado do sangue Belkan, era excelente. A menina esperava uma reação um pouco diferente do próprio pai. E ela confessou ao Sr. Fada que esta foi a primeira vez que seu pai a elogiou por alguma ação. Pareceu-lhe que isso estava acontecendo em um sonho. E ela admitiu que gostaria de passar mais tempo com o Sr. Fada, mas era hora de acordar. Naquele momento ele percebeu que ela já havia acordado. Ela disse que graças a ele conseguiu encontrar forças para seguir em frente. A menina sugeriu que no futuro isso ajudaria a não remoer o passado. O jovem pediu-lhe que cumprisse a promessa. Vivian jurou que assim seria e agradeceu ao Sr. Fada por tudo que ele fez por ela. Afinal, ele mostrou a ela um bom sonho. O mundo ao seu redor começou a desmoronar em pequenos pedaços. Estando ao lado da menina, Andreas sabia que ela seria capaz de superar todos os obstáculos e enfrentar todas as dificuldades. Por que está a Vivian? Ele sentou-se e segurou a mão dela, esperando que a garota recuperasse o juízo. Reunidos perto do mordomo morto, os rapazes perceberam que um dos responsáveis por tudo o que aconteceu na aldeia de Trin era o Barão Boloric. Eve ordenou que Andreas cortasse cuidadosamente a cabeça do mordomo sem danificar seu rosto. Depois disso, ela ordenou que todos fossem urgentemente ao castelo do barão. O grupo saiu imediatamente. Andreas pensou que Christoph havia morrido e Casar havia desaparecido em algum lugar. De todo o grupo, apenas os 3 sobreviveram. Quando os rapazes chegaram ao castelo, os cavaleiros que guardavam os bens do barão não quiseram deixá-los entrar e exigiram que depusessem as armas. Eve se apresentou e disse que todos que a partir de agora tentarem proteger o barão serão acusados e mortos na hora. Andreas esperava que a garota não matasse todas aquelas pessoas. Ela mostrou-lhes a cabeça do mordomo e perguntou se a reconheciam. A menina disse que ele era um dos responsáveis pelo ocorrido na aldeia e exigiu levá-los ao barão. Os cavaleiros ficaram assustados com o que viram, e decidiram deixar o grupo passar até o barão. Ao ver os caras, o barão murmurou baixinho que Evan havia morrido. Afinal, ele lhes mostrou algo enorme deitado sobre uma cama grande e acorrentado a ela, e apresentou-o, dizendo que era seu filho Edel. Esse cara deveria ter morrido de doença há alguns meses. Andreas entendeu por que o barão decidiu se envolver com magia negra. Enquanto o barão procurava uma cura, um homem de manto veio até ele e disse que sabia uma maneira de ajudar seu filho. E o barão pediu para salvar o filho a qualquer custo, mesmo que isso significasse que ele teria que ser reduzido a um estado tão lamentável. O homem pediu perdão ao filho, dizendo que ele era muito estúpido. Eve agarrou a grade e jogou-a de lado, dizendo que ele deveria dizer essas palavras não apenas ao filho, mas também às pessoas que ele e seu mordomo mataram. Eve gritou que era urgente chamar a equipe de investigação e se livrar desse monstro. Andreas lançou uma lança de pedra no cara e num instante interrompeu sua vida. O barão quase caiu no choro, só conseguiu murmurar o nome do filho. Ele caiu de joelhos ao lado do corpo do filho e começou a soluçar.
Eve perguntou severamente a Andreas por que ele fez isso sem a permissão dela. O cara respondeu que uma criatura criada por magia negra deve ser tratada imediatamente, antes que tenha tempo de fazer qualquer coisa. Além disso, todas as informações importantes devem estar nas mãos do barão. A equipe de investigação imperial prendeu imediatamente o barão e o levou embora. Ao retornar à academia, Vivian e Andreas foram chamados para prestar depoimento. Era óbvio para o cara que o barão estava em conluio com o mago negro. O investigador libertou os rapazes e ordenou que o barão fosse levado para novo interrogatório. Andreas achava que as consequências de uma ligação com o mago negro seriam muito graves para o barão. Mas o barão deveria ser grato ao cara, porque se ele não tivesse matado o filho, os bruxos o teriam submetido às suas pesquisas. Vivian perguntou a Andreas se o Sr. Fada matou o filho do barão de propósito. Andreas fingiu não entender do que ela estava falando. A menina ficou indignada e disse que o cara falava como o Sr. Fada do sonho maravilhoso dela.